Nós estamos celebrando a Epifania do Senhor, que é uma festa muito especial e praticamente conclui o ciclo das festas de Natal, especialmente amanhã, a festa do batismo do Senhor, encerra o tempo do Natal. E a Epifania é uma festa peculiar porque ela nos mostra, nos permite celebrar várias manifestações do Senhor, várias manifestações. Na liturgia das horas, há uma antífona do Magnificat que diz assim: hoje o Senhor se manifestou, hoje ele foi visitado pelos reis magos que deram incenso, ouro, incenso e mirra. Hoje ele foi batizado no Jordão, hoje ele transformou a água em vinho. São três ocasiões distintas em que a divindade de Jesus se manifesta, e se manifesta por vários motivos e digamos assim, com vários tons de cores diferentes. A vinda dos magos do Oriente representa o modo como a própria natureza das coisas aponta para Deus. Aqueles que buscam a Deus de coração sincero e procuram ver nos vestígios que Deus deixa na criação o sinal da sua presença, vão vendo como os magos do Oriente, na estrela, um sinal da luz de Deus que está permanentemente nos procurando. Antes mesmo que nós procuremos a Deus, é Ele quem nos procura. E Ele dá sinais. No povo judeu, Ele deu sinais da revelação e dos profetas. Para os outros homens que não tiveram a revelação da antiga aliança, Ele deixou seus vestígios na natureza, deixou a beleza da criação, deixou a inteligência das coisas criadas, os sinais da sua inteligência, da sua sabedoria nas coisas criadas. Quando os homens descobrem, através da ciência, as leis que regem a natureza, de algum modo podem chegar a Deus. Entre os pagãos aconteceu o seguinte: procurando a Deus na natureza, abandonaram a visão transcendente de Deus e adoraram as coisas como se fossem deuses. A isso nós chamamos de idolatria. Quando nós vemos nos sinais que Deus deixa na criação um sinal da sua presença, então isso se chama adoração. Conseguimos adorar o verdadeiro Deus, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Os magos do Oriente eram homens, poderíamos dizer assim, de ciência da época, e eles procuravam, através dos astros, através do conhecimento da natureza, chegar ao conhecimento da verdade, da plenitude da verdade e ao conhecimento de Deus, de um Deus a quem vale a pena adorar. Muitos sábios do Oriente abandonaram, como aconteceu com os gregos, os filósofos gregos, abandonaram o politeísmo e descobriram que só pode haver um Deus, um único Deus verdadeiro. A vinda dos magos do Oriente mostra como os povos pagãos podem chegar ao conhecimento do Senhor e ao conhecimento da verdade. Tudo que Deus quer é que os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eles podem chegar a esse conhecimento e vão seguindo a luz das estrelas. Nessa imagem bonita nós vemos três homens que trazem presentes a Deus, ao menino Deus. Trazem ouro, reconhecimento da sua realeza. E o Senhor tem poder sobre a minha existência. Trazem incenso. Incenso é um sinal material de como a nossa oração sobe até os céus. Reconhecimento da divindade de Jesus. E trazem também a mirra, reconhecimento da humanidade desse Deus feito homem, porque a mirra era o perfume usado para envolver os mortos antes do enterro. Então Jesus é Deus verdadeiro, é homem verdadeiro, e ele recebe em herança a realeza do rei Davi, não mais de modo político, mas de modo espiritual. Aqui nós vemos, portanto, que se prestamos atenção nas coisas criadas e na natureza, elas apontam para Deus. São mestras de adoração. Se olhamos para as plantas, para os animais, para as leis que regem as coisas da natureza, se olhamos com um olhar criterioso e científico também para as coisas, nós veremos muitos sinais de que Deus quer ser amado, quer ser venerado, quer ser adorado. E os reis magos cumprem, nesse sentido, esse primeiro ato de adoração. Nós também vemos na festa de hoje indicado o batismo de Jesus no Jordão. Lá o Espírito Santo, em forma de pomba,
revela a voz do Pai que diz: "Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Este é o meu filho, escutai-o." Aqui os céus nos ajudam a compreender e, ouvindo a revelação antiga e ouvindo aqueles que são os sinais dos profetas, nós descobrimos a realeza de Cristo e descobrimos a filiação divina do Senhor. Ele é o Deus vivo e verdadeiro, Ele é Deus Filho, que se torna um de nós e começa a sua missão pública. Então, o primeiro sinal, sinal da natureza, fala, a natureza grita a existência de Deus. Segundo sinal, os próprios profetas que o Senhor manda e que anunciam a vinda e a presença do Senhor em nosso meio. E terceiro sinal, o próprio Jesus que indica com um ato de soberania sobre as coisas criadas, Ele é Deus. Ele converte a água nas bodas de Caná em vinho da alegria. Mais do que o milagre físico da conversão de água em vinho, aqui conta a transformação de uma vida corriqueira numa vida nova, completamente renovada para o Senhor. A regeneração espiritual que nos permite viver uma profunda alegria. Como os magos, quando chegaram à casa em que se encontrava o menino, sentiram uma grande alegria. Na nossa busca de Deus, o sinal de que estamos próximos da verdade é precisamente a serenidade, a paz e a alegria que nós encontramos quando a reflexão, a meditação, a nossa oração e a adoração se aproximam do Deus vivo. É somente na verdade, naquele que é caminho, verdade e vida, que nós encontramos a alegria ou o vinho da alegria. Belém é a casa do pão. Belém são as nossas igrejas, casas do pão, do Cristo, pão vivo descido dos céus. Aqui nós estamos hoje nos despedindo da imagem do menino que veremos no próximo ano, mas nós nos encontramos com Jesus que cresce na nossa vida no tempo comum. Ele vem ao nosso encontro, permanece conosco de modo invisível, mas muito tangível, no sentido de que quando encontramos a alegria de estar com o Senhor, de viver segundo a sua palavra, então nós sabemos que o Senhor está conosco. E vivemos não só como uma submissão a um Deus que se fez homem, mas como uma incorporação ao seu corpo vivo que é a igreja. Nós somos enxertados no corpo de Cristo. Nós podemos nos dirigir ao Pai de Jesus como nosso Pai. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Nós podemos falar com Deus com a intimidade de filhos. E é isso que nos dá a Epifania. Antes da vinda de Jesus ao mundo, pelo mistério da encarnação, a profecia em Israel se extinguiu. Durante cerca de 200 anos, não houve profetas em Israel para que anunciassem que o Messias estava chegando. E esse silêncio de Deus marcou profundamente o povo de Israel. E ali, o que Deus queria era a fidelidade dos filhos de Israel ao que já tinha sido revelado antes, aos que havia sido revelado desde o tempo de Abraão, Moisés, enfim, de todos os grandes homens e profetas. Os filhos dos Macabeus foram perseguidos porque queriam manter a fidelidade a Israel. E a mentalidade corrente, pouco antes da vinda de Jesus a esse mundo, era a seguinte: é preciso que nos adaptemos aos tempos novos. Deus já não fala a Israel. A profecia acabou. É preciso que nós nos adaptemos à cultura grega, à cultura romana. O mundo mudou. Parece coisa de hoje, não? Parece coisa de hoje. E os macabeus diziam: nós não trairemos o Senhor. Não abandonaremos o Senhor nosso Deus. É melhor morrer no Senhor do que viver sem Ele. E é bonito ver que isso aconteceu. E houve uma profunda incidência na fidelidade do povo de Deus. Por quê? Quando usaram a mãe dos macabeus para dizer: você é mãe, eles vão escutar você. Diga a eles que não podem causar essa tristeza a você. Nós vamos matá-los e você vai ficar viúva e sozinha. E ela sussurrou em língua aramaica aos seus filhos, ao seu filho mais jovem: meu filho, não me envergonhe agora. Eu vivi a vida inteira cultivando a fidelidade de Deus em você. Agora você não me envergonhe.
morra por seu Deus. Não viva sem o Deus de Israel. Essa manifestação da fidelidade a Deus é o que Deus espera de nós, como esperou dos santos mártires, como esperou daqueles que seguiram a Jesus e que deram a vida por causa do seu nome. É preciso que nós não nos abandonemos ao fácil diálogo com o pecado e com a morte. É preciso que nós não nos fiemos da bênção privada a pecados públicos, porque isso não muda a nossa vida. Isso não nos converte, não nos aproxima de Deus. Só torna enganoso o caminho. Que Deus nos ajude a contar com a sua bênção para que a nossa vida seja transformada, como foi transformada a vida dos magos, saíram do Oriente e foram ao encontro de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.